Nós estamos na série de mensagens Pecados Capitais. Nós temos conversado sobre esse tema desde fevereiro, aprofundado em cada um desses temas dos 7, e hoje é o dia da arrogância. Hoje é o dia da arrogância. E eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia no livro de Provérbios, no capítulo 11. Podia ter aquela taça, ficar igual o Leandro Carnal, né? Carnal. Só queria 5% da inteligência dele, já estava bom demais, né? Provérbios capítulo 11. A partir do verso 1, nós vamos ler o verso 1 e verso 2, eu leio na versão NVI, a nova versão internacional, vai ser projetado aqui, diz assim: o Senhor repudia balanças desonestas, mas os pesos exatos lhe dão prazer. Quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. Eu vou ler novamente. O Senhor repudia balanças desonestas, mas os pesos exatos lhe dão prazer. Quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. Amém? Todos os textos que você for encontrar nas Sagradas Escrituras com a palavra egoísmo, arrogância, prepotência, está linkado com injustiça. Todos. E esse não é diferente. Porque justiça, segundo nos ensina o Evangelho, é luta por direitos, lutar contra a opressão, lutar contra tiranias, lutar contra o mal e a maldade. E a arrogância está intimamente ligada com a injustiça. O arrogante, ele é um injusto. O arrogante comete injustiça. E aquele que é possuído pelo pecado ou pelo espírito da arrogância se torna um injusto. Nós vamos pensar sobre isso. É complicado porque falar de pecado, ainda mais no meio religioso, é muito fácil. Primeiro, as pessoas estão esperando isso. Muitas pessoas vêm para a igreja esperando serem confrontadas nos seus pecados. Então, a minha leitura que eu faço do arraial evangélico o arraial evangélico, ele cria um ambiente de chicotada, onde a pessoa se acostuma a levar chicotada. Ela costuma apanhar, ela costuma a levar no lombo, aí chega uma hora que cansa, aí desanima, mete o pé na jaca, abandona a igreja, abandona a fé, e esse ciclo doentio se repete, aí fica com a consciência pesada, aí como as coisas começam a dar errado na vida, ela já linka com a desobediência e com o pecado que uma vez a religião, o pastor, o bispo, o arcebispo, o escambau, falou para ela, e aí ela vai entrando nesse ciclo de morte. Então, falar de pecado é muito fácil, mas falar de autoexame e falar de reconhecimento e mudança de vida numa perspectiva libertadora é muito difícil. E uma perspectiva que leve a pessoa a se encontrar com o Evangelho na subjetividade dela e ela ser alguém livre, que escolhe não ser malvada, que decide não ser injusta, que decide não cometer o mal e a maldade. Não porque a religião lhe ensinou, mas porque o coração dela foi imergido num estado de consciência. É isso. Então, quando nós falamos em orgulho, arrogância, ou vaidade, nós precisamos pontuar algumas coisas. Primeiro, existe o bom orgulho, sim ou não? Existe. Existe aquele orgulho saudável. Se você pegar
por exemplo, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 31, o apóstolo Paulo vai dizer sobre um orgulho que ele tinha da fé daquela igreja. O orgulho que ele tinha de ter instruído aquela igreja, o orgulho da fé da igreja em Éfeso, o orgulho da igreja em Filipos, na carta aos Filipenses. Ou seja, esse é um bom orgulho. Eu tenho orgulho em pertencer à primeira igreja batista em Botucatu. Amém? Amém. Se não for amém, é misericórdia, mas eu espero que seja amém. Isso é muito bom. Ou seja, é uma coisa saudável, algo que te faz bem. Por quê? Porque você entrou em conexão com um movimento que é saudável e que produz vida. Então, esse é o primeiro passo. O bom orgulho. Provérbios vai dizer que o filho obediente, ou o filho que produz coisas boas, gera orgulho no coração do seu pai. Isso é bom, ou seja, é o bom orgulho. Isso é saudável. Mas quando isso se torna mal dentro de nós, ou para nós e para aqueles que estão à nossa volta, Rubem Alves vai dizer que quando a arrogância entra dentro de nós, através de um olhar contrário, por exemplo, ao da luxúria, porque a luxúria é o olhar para fora, a luxúria é o eu olhar para as pessoas e cobiçá-las sexualmente, ou seja, é um olhar para fora. A arrogância, a vaidade, o orgulho é o olhar para dentro, é o olhar doente para dentro, é o olhar doente para cá. E aí, enquanto eu pensava essas coisas, eu me recordei do Pequeno Príncipe. Quem já leu o Pequeno Príncipe vai se lembrar. Ele, a caminho da Terra, ele visitou alguns asteroides, e num dos asteroides morava o orgulhoso, e ele cai lá na terra do orgulhoso, o orgulhoso fala assim: quem é você? Eu sou o Pequeno Príncipe. Aí o orgulhoso fala assim: me aplauda. Aí o Pequeno Príncipe: me aplauda. Aí o Pequeno Príncipe começou a aplaudir, a raposa também. Aí, obrigado. O orgulhoso é isso, ele olha para dentro de si, ele espera sempre o aplauso do outro, ele está buscando o tempo todo o aplauso do outro, porque ele olha para ele: quem é você? Não sei, me aplauda, eu quero que você me adore. C.S. Lewis vai dizer que a arrogância, o egoísmo, é o pecado luciferiano. É o pecado luciferiano. Por quê? Porque é o desejo de ser Deus, é o desejo de ser adorado, é o desejo de ser aplaudido. Não é? Eu poderia ficar destrinchando opiniões, citações, textos bíblicos voltados à arrogância, mas eu quero trazer para o chão da vida. Eu quero gastar tempo com o chão da vida, porque amanhã é segunda-feira, e não é segunda-feira de feriado, e a gente precisa amadurecer na palavra de Deus para que ela faça sentido para a segunda, para a terça, para a quarta, para a quinta, para a sexta, e não seja simplesmente um compêndio de textos bíblicos e conceitos metafóricos e ideológicos, mas que mude a realidade da minha vida, da sua vida, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado até o próximo domingo, e que assim seja até o fim da nossa vida. Arrogância é o mesmo que vaidade. Vaidade no latim vem de vanus. Vanus no latim é vazio. Normalmente o arrogante é alguém vazio. E quando eu me pego diante do vanus, da palavra vazio, eu me recordo de Apocalipse capítulo 3, versículo 17. E nós vamos começar nesse primeiro ponto, uma das perspectivas da arrogância. Essa arrogância social, sei lá. Apocalipse capítulo 3, a carta à igreja em Laodiceia. A igreja dizia no seu coração: não preciso de nada, porque eu sou rica. Eu tenho água quente que vem de uma cidade, tenho água gelada que vem de outra cidade, eu tenho os melhores
tecelães, eu tenho o melhor linho, eu tenho o melhor pano, eu tenho o melhor comércio, eu tenho tudo, não preciso de nada. E a palavra de Deus para a igreja em Laodiceia é: você não percebe que é pobre, cego e nu, carente de graça e de misericórdia. Esse é o primeiro aspecto que eu quero trabalhar essa noite, essa arrogância e essa prepotência de que porque tenho, sou, e de que porque sou e tenho, eu mereço, e quem não tem e quem não é, que se exploda, porque a Bíblia diz que o Senhor aprova a balança justa, e detesta toda forma de injustiça que brota e que nasce com arrogância. E esse é um mal que afeta a nossa sociedade e afeta as nossas igrejas. Já afetava a igreja na época de Jesus, tanto que Tiago escreveu assim, vocês recebem bem quem chega com anel de ouro e roupas finas. Vocês dão os melhores lugares para essas pessoas sentarem, mas quando chega alguém de chinelo e em condição humilde, vocês mandam que se assente no pior lugar lá atrás. Arrogância produz injustiça, arrogância produz segregação, arrogância produz pessoas de menor valor, mas a Bíblia diz que não existe pessoas de menor valor. Eu me recordo que um dia eu fui almoçar num restaurante aqui em Avaré, estava eu lá, aí daqui a pouco encostam uns caras de lancha, aí eu conversando, fui fazer amizade com o cara que tomava conta das lanchas, falei, mas que barata é essa aqui, bicho? O cara falou assim, não, os caras vêm aqui, encosta de lancha, almoça no restaurante, como se fossem os carros chegando de lancha. Eu falei, E quando os caras chegavam no restaurante assim, já estava tudo preparado para eles, tem um caminho todo preparado para eles. E se o cara chega de charrete, como é que será que o cara é recepcionado? Né? E esse tipo de arrogância, ela é perigosa, porque ela faz a gente começar a olhar só para o lado de dentro e alimentar um espírito muito ruim do lado de dentro da gente, e a gente fica cego, para que a gente também passe a ter, para que a gente também passe a ser, porque só quem tem que é. Arrogância, ela eleva a condição do ser humano à bestialidade. O que é a bestialidade? A bestialidade é quando nós tratamos ou nos tratamos mediante ao que temos. Nós nos tratamos e nos valorizamos mediante as nossas posses e cargos. Me chamou a atenção essa informação de que quase sempre a palavra arrogância, orgulho e vaidade estão linkados com o senso de injustiça ou com o injusto. Então, essa arrogância social, ela está entrando dentro da igreja, ela está inundando os nossos altares, os nossos púlpitos, e disseminando um coração cheio de arrogância. Porque diz o arrogante no seu coração: eu não preciso de nada, eu tenho tudo. Eu tenho tudo. Eu não preciso de ninguém. E esse sentimento provoca um outro sentimento, chamado a meritocracia.
Se eu tenho, você pode ter também. E se não tem, é porque não quer. E se não quer, é porque é vagabundo. Se eu sou, você também pode ser. Aí parece bonito, olha que frase bonita. Todo mundo pode ser. Mas não é assim. No Evangelho, não é assim. Porque algumas pessoas nunca serão. E porque elas não serão, elas não podem ser abraçadas, acolhidas, inseridas. Então, esse é o primeiro aspecto que eu quero trabalhar, e eu não quero perder muito tempo nele. Dessa arrogância social que eu nomeei, né? Assim como a igreja em Laodiceia. O segundo aspecto é a arrogância religiosa. A arrogância religiosa, o orgulho religioso, foi muito combatido por Jesus. Se você abrir o seu evangelho aí, no livro de Mateus, no capítulo 6, a partir do verso 5, você vai ver a pré-oração do Pai Nosso. Você tem a pré-oração do Pai Nosso. A partir do verso 9, você vai ter a oração do Pai Nosso, Jesus ensinando os discípulos a orar. Mas ele faz uma pré-oração. Ele fala assim, quando vocês forem orar, não sejam performáticos, na tradução da mensagem do Eugene Peterson vai dizer, não sejam performáticos, porque quem é performático são os religiosos são performáticos, eles buscam os melhores lugares para orar, para serem reconhecidos, e a Bíblia diz assim, eles já receberam a recompensa deles, e eu sempre me questionei, que recompensa que esses caras que receberam, cara? Porque eles oravam para se aparecer e ainda receberam a recompensa? Será que Jesus ouviu a oração desses? Será que Deus ouviu a oração desses caras? E aí o Felipe dos Anjos me deu uma luz. Ele falou assim: eles receberam o que eles queriam. O que eram? Os aplausos. Eles foram reconhecidos. Cara de oração, hein? Fariseu bom. Então eles eram conhecidos como os espirituais, então eles receberam, mas vocês não, vocês que ouvem o Evangelho, não orem como eles oram, não sejam como eles, não sejam performáticos, não sejam orgulhosos, não sejam cheios de si mesmos, não sejam prepotentes, não sejam cheios de certezas absolutas e verdades apologéticas, não sejam, porque isso produz arrogância, isso produz prepotência, isso produz ódio, porque quando nós amamos uma verdade, nós começamos a odiar quem discorda dessa verdade. Pastor, não acho que é assim. Entra no meu Facebook. Entra no meu Facebook, não estou nem falando no Facebook dos outros não. Nessa semana nós tivemos uma polêmica. Eu resolvi me posicionar mediante essa polêmica. A Gaviões da Fiel fez um desfile, no qual ela encenava a luta entre o bem e o mal. E os crentes ficaram bravos com isso. Porque primeiro, crente acredita em fábula. Não pensa, acredita em fábula. Aonde está escrito que o bem luta com o mal na sua Bíblia? Não tem. Isso é fábula grega. Mas como nós estamos a fim de brigar, porque nós temos a verdade, e porque a gente já foi ensinado a não gostar de carnaval, a gente pega ar. Como se diz lá no interior, morde a chumbada e leva para o fundo. A gente começa a ficar bravo. Porque está zombando da fé, porque nós não sei o que lá, e que não sei o que lá. Que fé? Não, porque estão sacaneando Jesus. Que Jesus que eles estão sacaneando? Um Jesus branco?
de barba grande. Não, mas eles estão zombando do símbolo cristão. Cristão do Novo Testamento não tem símbolo. Ah, pastor, mas se fosse uma santa, o pessoal ficaria bravo. Óbvio, a santa tem valor para quem adora a santa. Nós não temos imagens, amém? Nós não temos ídolos, amém? Então, ninguém consegue zombar do nosso Deus. Porque Ele não pode ser representado por nada, porque Ele não habita em nada que é feito por mão do homem. Não é isso que está escrito na nossa Bíblia? Então, como que Ele vai ser zombado se Ele não está representado nisso, porque Ele não se representa em nada dessas coisas? Só que a gente gosta de brigar, porque a gente tem a verdade. E aí, comentários cheios de ódio começaram a surgir no meu Facebook. Me xingaram de Caio Fábio. Seu Caio Fábio, eu falei, não, mas é elogio, pô. Aí você me elogiou, aí você elevou a minha estima. Anátema, nem sei se eu posso te chamar de irmão. Fora os comentários que não consegui escrever 2 palavras certas. Nada contra quem escreve errado, mas é muita verdade para pouca qualidade. Por quê? Porque nós nos tornamos arrogantes. Nós achamos que Deus precisa de advogado. E nós saímos pela rua com o peito estufado, como os fariseus faziam, que Jesus condenou, dizendo: eu tenho a verdade, eu tenho a verdade, eu tenho a verdade. Aí teve um lá que disse assim, nós temos que tacar o terror no mundo em nome de Jesus. Eu falei, como assim? Como que se taca o terror no mundo em nome de Jesus? Eu falei, nós somos a turma que vai matar em nome de Jesus daqui uns tempos. Daqui a pouco vai começar a gente matar a gente em nome de Jesus e em nome da verdade. Por quê? Porque foram possuídos pelo demônio da arrogância. Porque na arrogância eu só olho para mim, para a minha verdade, para o que eu acredito, porque eu penso, e o que eu penso é de Deus, é a verdade. Isso é tão doentio, que aí nós começamos a ficar afissurados pelo inferno. É por isso que o Teatro da Gaviões teve tanto impacto. Porque se aquele teatro é feito dentro da igreja, não ia dar BO nenhum. Não ia dar BO. Porque crente gosta de teatro. Mas como foi no carnaval, aí a gente fica bravinho. Só que com o evangelho isso não tem nada a ver. Eu quero chegar no seguinte ponto, que a gente começa a idolatrar inclusive o diabo. A nossa arrogância é tanta pela verdade que o diabo se torna a peça fundamental de chave de interpretação bíblica. Ao ponto de nós ficarmos preocupados de que o nome dele não é dito, de que o inferno não é pregado. Não, pastor, o senhor está forçando a amizade. Eu te mostro os meus áudios. Entra lá nas minhas redes sociais, só crente comentando, hein? Está lá. Acho que deu 60 comentários. Eu falei, cara, puxa, o que é isso? E a luta era, inferno, o diabo, por que o inferno? Porque o diabo? Eu falei, cara, a boca fala do que está cheio o coração. E aí um pastor amigo meu de seminário falou assim, ô seu universalista, mandou um áudio para mim. Universalista é
É uma corrente teológica, eu também não vou perder tempo explicando isso agora não, outro dia eu explico. Aí eu falei assim, por quê? Ele falou assim, você não acredita no inferno? Eu falei, oh meu Deus do céu. Quem está falando em inferno, cara? Ele falou assim, você não fala de inferno. Eu falei, e daí? Mas tem que falar do inferno, rapaz, tem que falar do diabo. Eu falei, bicho, ele já tem falado no mundo, só não vê quem não quer. Eu preciso sinalizar o amor de Deus que as pessoas não estão conseguindo ver. Eu preciso pregar o amor de Deus que as pessoas não estão conseguindo entender. Porque o diabo está fazendo aí, ó, inclusive falando em muitos púlpitos. Aí ele falou assim, seu frouxo. Eu falei, tá bom, eu sou frouxo. Eu cansei de ter razão, pessoal, não quero mais brigar. Aí o irmão falou assim, eu não vou mais jogar pérolas aos porcos. Não converso mais com você e nem te chamo de irmão. Eu falei, vai e não peques mais. Aí ele ficou mais bravo ainda. Arrogância é esse sentimento que produz em nós a raiva por quem pensa diferente. A arrogância produz esse sentimento muito ruim dentro da nossa alma e do nosso coração e começa a nos consumir, ao ponto da gente achar normal uma mulher ser queimada porque ela estava bêbada e foi estuprada pelo cunhado e o namorado viu ela nua com o cunhado na cama e ela foi queimada viva. Também estava bêbada. Quem mandou beber? Festa de carnaval, devia estar na várzea. A gente começa a achar normal essas coisas, pessoal. A que ponto nós chegamos, irmãos e irmãs? A arrogância pela verdade, uma arrogância por um conceito, uma arrogância por um ser aplaudido por optar ou por portar a verdade, nos desumaniza. E eu já disse para vocês que salvação, na teologia da primeira igreja batista em Botucatu, ela se aproxima e caminha muito junto com a palavra humanização, porque o evangelho diz assim. Então nós nos tornamos arrogantes e insensíveis. É a arrogância dos fariseus que faz com que se apresente para Jesus questionando sobre o pecado a mulher pega em adultério. E eles iam matá-la. É a arrogância da verdade moralista dos fariseus que obriga José levar consigo Maria rumo a Jerusalém, porque se ela fica em Cafarnaum, os caras entram, pegam ela e matam ela grávida. É a arrogância da verdade religiosa que toma conta do coração de Anás e Caifás para entregarem Jesus ao governo romano. É a ganância, é a arrogância. É a arrogância por essa verdade. E essa arrogância, quando ela é pela verdade, nós começamos a odiar aqueles que não a têm, que não a possuem e que não a querem receber da nossa boca. Percebe como ela consome o lado de dentro agora? Nós queremos que todos concordem com a gente. A gente está como o cara do asteroide do Pequeno Príncipe. Diga amém. Só que o nosso é amém, né? Porque crente é amém. Lá do asteroide era aplauso. O asteroide dos gospel é amém. Você tem que aceitar Jesus, que seu cara, amém. Se você não vir de calça jeans, usa coque e saia, está lascado. Amém. Se você não cantar ou cantar música, sei lá, vai inventando um monte de coisa aí. Amém.
Tem que dizer tudo amém, tem que dizer amém. Se não disser amém, está amaldiçoado. Se não falar amém para o pastor, está amaldiçoado. Se discordar do pastor, está amaldiçoado. Se não cumprir o regimento interno da igreja, está amaldiçoado. Se não fizer um conjunto de regras, o jejum de Daniel, está amaldiçoado. Arrogância. Arrogância nos faz ser assim. O Senhor repudia balanças desonestas, mas os pesos exatos lhe dão prazer. Aqui eu me recordo de Jesus dizendo usais no Evangelho de Mateus, no capítulo 23. Ai de vocês, fariseus, que produzem e colocam fardo pesado nas costas dos outros, que nem vocês mesmos são capazes de carregar. Balança desonesta. Balança desigual. Em nome de uma verdade, em nome de um conceito arrogante e soberano. E aí eu quero caminhar para o final, fazendo algumas perguntas para vocês, que eu faço para mim, e que nortearam meu coração essa semana, inclusive antes de tratar sobre esse tema. Temer ao Senhor é odiar a injustiça. Provérbios capítulo 8, verso 13. Temer ao Senhor é odiar a injustiça. Temer ao Senhor não é guardar um conjunto de regras, temer ao Senhor não é vir à igreja, temer ao Senhor não é cumprir os pré-requisitos da Igreja Batista, temer ao Senhor é odiar a injustiça. Você responderia de que forma a seguinte pergunta: você está onde está? Tem o que tem? Por quê? Vou repetir. Você está onde está. Você tem o que você tem. Por quê? Se o princípio da sua resposta não for esse, senão outro, cuidado com a arrogância. Graça. Se a sua resposta não começar por aqui, cuidado com a arrogância. Graça de Deus sobre mim. E quem não tem o que você tem, não é o que você é, e não nasceu onde você nasceu, como você responde? Por que eu não nasci no Camboja? Por que eu não nasci no sul da África, onde a fome e a cólera matam milhares de crianças? Por que não? Se a sua resposta não for não sei, você vai se complicar. Não dá para saber determinadas coisas, irmãos e irmãs. Mas o que nós temos e o que nós sabemos, nós temos que atribuir a graça de Deus sobre nós. E como eu sei que uma pessoa responde à graça de Deus de maneira coerente? Só existem duas formas de responder à graça de Deus. Gratidão e generosidade. Você quer vencer a arrogância, você não quer ser um possuído, uma possuída pela arrogância. Seja grato e seja generoso. Quem tem dificuldade com a gratidão e quem tem dificuldade com a generosidade, provavelmente está sendo consumido por algum aspecto da arrogância. A resposta à graça de Deus sobre nós, para o que nós temos hoje, o que nós somos hoje, é gratidão e generosidade.
para vencer o demônio, para vencer o pecado e o mal e a maldade que vem através da arrogância, nós precisamos ser gratos e generosos. Isso tem consumido o meu coração durante as últimas semanas. E uma pergunta que eu fiz para mim, eu quero fazer para você. Senhor, qual é a maneira que eu posso amar as pessoas e que elas possam se sentir amadas por mim, pelo Senhor, ou pelo Senhor através da minha vida? É só assim que se vence a arrogância. Sabe por quê? Porque às vezes você tem um jeito de ser, o outro é de um outro jeito, não é? Olha que bonitas mesas. Ninguém é igual a ninguém. E às vezes você se veste de um jeito que, olhando, você parece metido. Você parece metida. Mas aí não adianta você falar, não, eu não sou metido, eu não sou metida, porque aí fica aquele lance, não, eu não falei. Então, a forma de nós agirmos contrapondo o mal e a maldade, o diabo, o demônio da arrogância, é gratidão e generosidade, é servindo uns aos outros. Nós lemos aqui na oração, o texto de Mateus capítulo 11, que os fariseus olhavam para João Batista e ele não bebia vinho e jejuava, os caras falam assim, esse cara é maluco, ele tem demônio. E aí veio Jesus de Nazaré, comendo, bebendo, festando, e os caras falam assim, maluco beleza, doido, não pode ser Jesus, não pode ser o Messias. Só que todas as ações de Jesus eram acompanhadas de boas obras, boas novas, generosidade, fraternidade, gratidão a Deus. A melhor maneira de nós respondermos e combatermos o mal da arrogância dentro de nós, a começar em nós, é indo em direção ao outro. É servindo uns aos outros, servindo a quem precisa. No seu trabalho, existem pessoas precisando de uma palavra, de um ombro amigo. Na sua família, existem pessoas precisando ouvirem do amor de Deus. Existem pessoas precisando de esperança. Você deve evidenciar que você não é um arrogante, portador da verdade, portador de uma mensagem, falando agora no âmbito da PIB, uma mensagem fera, fora da caixa. Ela vai ser igualzinha às outras se ela não for em direção ao próximo. É uma mensagem diferente. Pô, o cara não gosta de religião, os caras lá são tudo maluco. Somos mesmo. Mas seremos iguaizinhos aos demais, apenas do lado oposto, se nós não tivermos acompanhado da nossa vida boas obras. Generosidade em forma de gratidão. Ore a Deus essa noite e diga, Senhor, como eu posso amar mais? Como eu posso servir mais? Como eu posso ser alguém a mais na vida do outro? Como que você trata a sua funcionária na sua casa? Como você trata a moça do café na sua empresa? Como você trata o porteiro do seu prédio? Como? Tudo que não for humano é desumano, é arrogância, é maligno, é satânico. Tudo que não provê a balança honesta de igualdade de valor de vida é maligno, é do mal, não presta para nada. Pode ter base bíblica,
pode ser teologicamente correto, pode ser bonito pra caramba, mas não tem vida. As pessoas podem ter as melhores correntes teológicas, os melhores pensamentos, ler os melhores livros, serem formadas nas melhores faculdades. Se elas não tiverem humanidade, não serve para nada, porque não produz vida. Se não produz vida, não tem nada a ver com Jesus de Nazaré. Por isso que aqui na Primeira Igreja Batista nós celebramos a vida, oramos pela vida e queremos valorizar e ensinar sobre a vida. E hoje nós estamos diante da mesa. A mesa que não é servida pela Primeira Igreja Batista em Botucatu, irmãos. Tudo que nós fazemos aqui nessa noite é um ato em memória. Não simboliza, porque nós não temos símbolos. Não é transubstancial, porque o pão continua sendo pão, o suco continua sendo suco, ou seja, não se transforma o elemento. É simplesmente um ato memorial. Memorial do quê, pastor? Do sacrifício de Jesus na cruz. Por quem, pastor? Por todas as pessoas do mundo e da história da humanidade. Por isso, queridos e queridas, todos aqueles que quiserem se achegar à mesa estão convidados. Porque a morte de Jesus não é para os membros da Primeira Igreja Batista, batizados e arrolados no hall de membros. Olha que bonito o nome. É bonito. Ó, tem gente, né? Tem gente que fala assim, pastor, o que é isso? Não soma, não precisa nem querer saber. Não é para esses, não é para os crentes em Jesus, batizados numa igreja evangélica que professa a fé pela palavra, que não sei o que lá, que não sei o que lá, que não sei o que lá. Não é. Porque a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Deus morreu por todos os homens. Perdoou todos os pecados de toda a humanidade. O que eu sei é que somente o nome de Jesus salva. Mas como o nome de Jesus salva, isso eu não sei. Não cabe a mim. Não cabe à igreja. Não cabe à doutrina. Não cabe a ninguém. Cabe ao Espírito Santo dele. E ele toca nos corações. Cabe a cada um de nós que confessamos a Jesus, entregamos a nossa vida para Ele, sermos portadores de uma mensagem que o apóstolo Paulo chama de mensagem da reconciliação. Você que está aqui essa noite e que com seu coração crê que Jesus morreu por você também, deseja ter os seus pecados perdoados, deseja iniciar uma caminhada com Jesus, recomeçar uma caminhada com Jesus, fortalecer a sua caminhada com Jesus, a mesa está posta, o convite está feito. Venham a mim, todos vocês que estão sobrecarregados e cansados, e eu aliviarei o fardo de vocês, porque o meu jugo é leve, e o meu fardo é leve, e o jugo que eu dou para vocês é suave. Nós vamos nos colocar de pé, e em oração, nós vamos meditar na letra dessa canção. E enquanto nós meditamos na letra dessa canção, nós agradeceremos a Deus, colocaremos a nossa vida diante dEle para servir, para abençoar, para ser um canal de bênção, porque também outrora fomos acolhidos. Eu convido os diáconos e diaconisas a virem à frente. Nós vamos cantar essa canção.
E você que se sente bem, se sente à vontade diante da mesa de Jesus, receba os elementos, ceie conosco. Todos são bem-vindos.